Graça e paz, irmãos. Louvamos a Deus por mais esta noite maravilhosa. Aqui estarmos na presença do Senhor. Gostaria de cumprimentar a todos os irmãos do nosso grupo de missões Jesus é o único caminho. E também quero cumprimentar os nossos irmãos da nossa igreja O Brasil para Cristo, ali do Jardim São Fernando. Graças a Deus por mais esta oportunidade que o Senhor nos concede de aqui estarmos na sua santa e poderosa presença. Já gostaria de ir pedindo a todos os irmãos que forem entrando, vocês já vão entrando e já vão compartilhando. Nosso irmão pastor Osmar Borges, Deus abençoe. Nosso irmão está conosco, o presbítero Osmar Borges. Louvado seja o nome do Senhor. É o primeiro a chegar. Graças a Deus. Nossa irmã Kátia também está aí, ó. Está tão longe. Graças a Deus. Mas, irmãos, nós estamos fazendo as nossas transmissões desses cultos online, né? Nós estamos fazendo reflexões da palavra de Deus, né? Porque como eu postei, irmãos, esses dias, né? Da mesma forma que o pão alimenta o nosso corpo para gerar energia, para que nós possamos crescer com robustez, da mesma forma que o pão é significativo para o nosso corpo físico, a palavra de Deus alimenta o nosso espírito. E agora, irmãos, nós, né, por causa de determinações das nossas autoridades, nós estamos afastados dos nossos cultos, né? E afastado dos nossos cultos, se nós não tivermos a oportunidade de termos alguns minutinhos para ouvir a palavra de Deus, não adianta você vir me dizer que você não vai enfraquecer-se espiritualmente, porque é necessário, de uma forma ou outra, ouvir a palavra de Deus, porque a palavra de Deus também é um alimento diário. Meu filho Alexandre, Deus te abençoe, é bom ouvir a palavra de Deus, viu? Ouve a orientação do pai e do pastor também. Nossa irmã Magda Cristina, Deus abençoe, irmã Magda. Mas, irmãos, não vamos perder tempo. Esses dias aí, na última oportunidade que eu estive aqui, eu estava falando sobre o profeta Amós. O profeta Amós, um homem simples, homem do campo, um vaqueiro, homem de fala difícil, né? Difícil que eu falo complicada, né? Caipira, né? Podemos dizer assim, né? Um homem, vamos dizer, sem condições sociais, sem condições financeiras. Deus abençoe nosso irmão pastor Geraldinho, das Minas Gerais. Deus abençoe meu pastor, né? E era um homem simples, homem do campo, e no livro de Amós, ele trouxe um duro juízo ao povo de Israel, ao reino do norte. E como naquela feita eu havia dito que profeta, homens de Deus, independe da sua condição social. Deus, ele não olha para a nossa capacidade intelectual, ele não olha para a nossa fala bonita, ele não olha para o nosso carro, para a nossa casa, né? Deus, inclusive, até, nós já ouvimos essa frase, né? Ele procura até os incapazes para capacitar.
Porque, irmãos, o Espírito, nós somos meros instrumentos da palavra de Deus. Deus, ele usa desde um homem maduro, já com a idade avançada, com muita experiência de vida, também usa uma criança na tenra idade. Deus, ele usa e tem seus meios de usar. Mas nesta noite eu gostaria de falar para o senhor, meu pastor Salatiel, Deus abençoe. Mas nesta noite eu gostaria de falar agora sobre um outro profeta, completamente o oposto de Amós. Embora o pai dele também chamava Amós, mas não se trata da mesma pessoa. Eu gostaria de falar de um profeta extremamente culto, um profeta extremamente rico, vindo da linhagem real, né? Muita cultura, este sim sabia falar bonito. Paz do Senhor, irmã Fátima Regina, Deus te abençoe. Um homem que sabia falar, comunicativo, né? É o profeta Isaías. Esses dias eu estava lendo um versículo e justamente eu lendo este versículo, houve uma irmã que no grupo postou, né? Esse versículo que está no livro de Isaías, capítulo 27, e o versículo é o 20. Este versículo aqui, ele representa exatamente a nossa condição atual. A nossa condição que nós estamos vivenciando. Você aí, independente de que lugar você esteja. Se eu estou me dirigindo ao grupo Jesus Caminho também, eu não sei se entrou alguém. Caso tenha entrado, não sei em que país você está, se na África. Eu só sei de uma coisa: todos nós, toda a humanidade está nas mesmas condições. Olha o que diz no versículo 20: vai, pois, povo meu, Deus agora dirigindo-se àquele povo que ele chama de seu povo. Vai, pois, povo meu, entra nos teus quartos, fecha as tuas portas, fecha sobre ti, esconde-se, esteja escondido. Por um momento apenas, por um momento, Deus já dá um espaço de tempo aqui, até que passe a ira. Compreenderam, irmãos? Vai, pois, povo meu, entra nos teus quartos, fecha a porta sobre ti, esconde-se por um momento até que passe a ira. E agora, irmãos, estamos nós vivenciando o que estamos vivendo. O que é isso que está acontecendo com toda a humanidade? É o que eu falei numa última fala. Será que oramos para que o inimigo se afaste? Será que nós vamos atribuir estes acontecimentos ao inimigo? Uma investida do inimigo e vamos repreender a sua ação? Será que você está orando assim? Se estiver orando assim, eu quero crer que você está orando da forma inadequada. O que nós estamos vivenciando nos dias atuais nada mais é do que o juízo de Deus. A ira de Deus está sendo manifestada sobre toda a humanidade. Deus, ele está balançando as estruturas de toda a humanidade e também balançando as estruturas da sua igreja, né?
Quantas vezes, irmãos, nós temos visto pessoas que dizem-se ter tido um encontro com o Senhor Jesus, mas a sua vida, o seu comportamento, a sua postura está na contramão da palavra de Deus. Está na igreja, diz ser servo do Senhor, disse que aceitou o Senhor Jesus como seu Salvador, mas a sua vida está completamente em desacordo com a palavra de Deus. E muitos têm brincado. E muitos têm brincado com a palavra de Deus. E a igreja instituída na terra, a igreja placa, ela está desassociada, ou seja, a igreja visível, que é aquela igreja que nós estamos vendo, ela está distante da igreja invisível, que é a igreja que um dia irá morar nos céus. Eu não sei de qual igreja você é membro. Você tem que ser membro das duas igrejas. Tem pessoas que é membro da igreja visível, que tem uma placa, mas não é membro da igreja invisível, que é a igreja genuína, a igreja do nosso Senhor Jesus Cristo. Se você não é membro da igreja de Cristo, corra e se membre na igreja invisível, porque é esta que vai morar no céu, não na placa, não a sua igreja. Não adianta defender a placa da sua igreja e não defender a causa de Cristo. Nós temos que defender a bandeira ensanguentada do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas muitos estavam brincando. E o Senhor Jesus, o Senhor Deus, Ele é, acima de tudo, misericordioso. O Senhor é misericórdia. O Senhor não quer que ninguém se perca. Deus tinha que fazer algo. Deus tinha que se pronunciar. Deus tinha que balançar, chacoalhar a figueira. Era necessário. Então a palavra é: povo de Deus, entra dentro das suas portas, fecha, entra no quarto, fecha as portas e se esconde. Feliz é aquele, bem-aventurado é aquele que se esconde debaixo das asas do Altíssimo. Já falamos, irmãos, que esse vírus, com os olhos humanos, ninguém vê. Mas os anjos, aquele que o Senhor deu ordem para nos proteger, Ele vê e Ele pode proteger-nos. Ele pode proteger a sua casa, Ele pode proteger a sua família. E agora, irmãos, para não demorarmos muito, no versículo no primeiro versículo do capítulo 26, nós vamos ver que haverá um dia, irmãos, que nós, não sabemos quando, mas um dia nós vamos sair daqui de dentro dos nossos lares. Deus, irmãos, aquele mesmo Deus que coloca o vírus, é aquele que tira o vírus. Se é um juízo de Deus, irmãos, a única palavra nossa é: Senhor, tenha misericórdia de nós. E seguirmos tudo à risca o que diz a palavra de Deus. As autoridades constituídas, elas têm determinado para que nós, aí, inclusive as igrejas, estejam todos fechados dentro das suas casas. E nós, irmãos, temos que dar atenção a isto, independente de que, porque são tantos especialistas, um acha uma coisa, outro acha outra, mas a palavra de Deus, irmãos, ela nos orienta a obedecer às autoridades constituídas. E nós sabemos que no momento
Deus está entrando com julgamento sobre todos os povos, sobre todas as pessoas, mas haverá um dia, aqui diz no versículo 1, que se entoará um cântico. Haverá um dia que você vai louvar ao nome do Senhor. Haverá um dia que você vai dizer: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Paz do Senhor, Rosângela, Deus abençoe. Irmãos, Deus, Ele cumpre os seus propósitos. Deus já tinha escrito o momento, a hora, em coronavírus, eles dizem até é o novo coronavírus. É um novo vírus. Já conheciam o coronavírus, mas este não, veio de um jeito diferente. Eles tinham se preparado para um coronavírus, agora veio outro. É Deus estabelecendo o seu juízo. E quando que o Deus quer agir, ninguém pode impedir a ação de Deus. Independente de qual poder tenha o homem, independente de quanto dinheiro tenha no bolso, hoje somos todos iguais. E perante o Deus, Deus não tem grande, não tem pequeno, todos somos iguais perante Deus, na questão social. Mas na questão espiritual é óbvio que há diferença colossal entre nós. Mas, irmãos, Deus, Ele estabelece os seus propósitos. Ainda que esses propósitos, nós, olhando a grossa visão, procure olhar esse momento que nós estamos passando, não com olhos carnais. Porque com olhos carnais, da mesma forma que você não consegue enxergar o vírus, com os olhos carnais, você não vai enxergar o que está acontecendo nos dias atuais. Não vai, não. Não adianta. Mas procure enxergar as coisas com os olhos espirituais, e você vai compreender o propósito de Deus. Deus cumpre e estabelece os seus propósitos, né? A Bíblia diz que para tudo que está debaixo dos céus há um propósito. Então, existe um propósito para tudo isso. Tem um propósito. Este propósito de Deus vem na contramão da nossa comodidade, vem na contramão daquilo que nos é agradável, vem de certa forma nos afligir, e a grossa visão nós reprovamos o que estamos vendo. São inúmeras as pessoas, números de mortes, inclusive no Brasil, mas nas nossas orações e nas suas orações que chegam até os céus, irmãos, vamos pedir para que o Senhor Deus, Ele tenha misericórdia de nós, Ele tenha misericórdia da sua igreja, Ele tenha misericórdia do seu povo, Ele tenha misericórdia do Brasil. Isto é importante, implorar a misericórdia de Deus. Dias difíceis. No versículo 2, abre as portas para que entre nelas a nação justa, que observa a verdade. No versículo 3, tu conservas em paz aquele cuja mente está firme em ti e que confia em ti. Deus, nesta noite, Ele está dando paz ao seu coração. A palavra de Deus diz que aquele que confia nele, Ele conserva em paz todo aquele que confia nele.
Se você confia no Senhor, tenha paz no seu coração nesta noite. Os dias são difíceis, os dias são tensos, é verdade, mas a nossa mente, ela tem que estar fixa no Senhor. Deus é poderoso para nos guardar. Deus é poderoso para nos proteger. O apóstolo Paulo, ele disse à igreja de aos Colossenses, olha, deixa de pensar um pouco nas coisas da terra e começa a pensar nas coisas do alto. Se você ficar focado em números de mortes nos Estados Unidos, França, nas reportagens, nesta mídia, irmãos, que não tem condições de ouvir, né? Haja mente para suportar todos os dias, hora após hora. Só se vê falar em Covid, número de mortes e não sei o que. São raras as emissoras que trazem o outro lado da história, né? O outro lado. E muitos até mentem no sentido de complicar ainda mais as coisas, né? Então, isto tudo, irmãos do Senhor, vamos pensar, o apóstolo Paulo, nas coisas que são de cima. Pensa na vida eterna, porque esta vida, ela é passageira, esta física que nós estamos passando. Logo se passará, mas a nossa vida eterna, essa que é mais importante. O importante é pensarmos naquilo que vem do alto, nas coisas espirituais. Jesus disse para Simão, eu gosto muito dessa passagem em Lucas capítulo 5, quando ele chega lá e fala para Pedro assim, Pedro, afasta um pouquinho o barco, afasta um pouquinho da terra o barco, afasta o barco da terra. Então tem momentos que nós temos que se afastar um pouquinho da terra. Irmã Marinalva, Deus te abençoe. Já trabalhou comigo essa bênção aí. Ó. Deus abençoe. Lembrança para o esposo, nosso irmão Flauzino. Então, irmãos, é tempo de nós pensarmos naquilo que vem do alto. Confiar no Senhor. Por que confiar no Senhor? No versículo 4 diz, confia no Senhor perpetuamente. Por quê? Porque o Senhor Deus é uma rocha eterna. Você pode se esconder atrás desta rocha. Você pode se esconder atrás do manto sagrado do nosso Senhor Jesus Cristo. Esta rocha, Jesus Cristo, não permite que vírus nenhum ultrapasse por ela. O Senhor Jesus é aquele que protege a sua casa. O Senhor Jesus é aquele que protege o seu lar. Estou profetizando sobre a sua vida, profetizando sobre a sua casa, profetizando sobre a sua família, sobre a sua parentela. Este vírus não tem poder sobre a sua vida, que confia no Senhor, porque a sua vida está escudada em Cristo. Paz do Senhor, pastor Felipe, bênção de Deus. Trouxe uma palavra gloriosa para nós esses dias. Pastor Roberto, bênção. Roberto Silva, da nossa igreja sede. Bênção. Graças a Deus, está todos os dias o nosso irmão Roberto conosco. Bênção. Bênção de Deus. Deus, irmãos, é aquele, no versículo 5, que abate. Isso é julgamento já. Deus é aquele que abate a cidade elevada. Os irmãos notaram o que está acontecendo com as grandes potências mundiais? São as que mais estão sendo atingidas, né? Não estou falando isso pelo número de habitantes, não. É porque, irmãos, Deus, Ele quer mostrar para esta humanidade que o poder é dEle, o poder emana dEle, o poder está com Ele. E esta humanidade, ela tem que reconhecer que Jesus Cristo é o Senhor. Né?
Essa humanidade não quer ouvir a voz da palavra de Deus. Não querem ouvir. A igreja anuncia, mas não querem ouvir. Já estão blasfemando. Até neste último jejum que nós fizemos agora, jejum nacional. O que falaram desse jejum? O que ironizaram este jejum? Estou falando de brasileiros. Esta questão não é política. Não, longe disto. Nós estamos em jejum implorando a misericórdia de Deus pela nossa nação. É este o nosso propósito. E nós lemos que Deus é aquele que abate os que habitam no alto, na cidade elevada. Ele humilha até o chão e derruba até o pó, porque Ele é o Senhor. A ira de Deus está sendo manifestada sobre a humanidade. A ira de Deus está sendo manifestada sobre esta terra. No versículo 7 diz: o caminho do justo é plano. E a igreja, irmãos, a igreja ela tem que andar por caminhos planos. A igreja invisível, que é a igreja do nosso Senhor Jesus Cristo, ela é sem mácula, sem ruga, santa e irrepreensível. O povo de Deus, que é o povo que faz parte desta igreja invisível, ele tem o seu caminho plano. Independe da sua denominação, da sua igreja, independe. Não é placa, é justo, está... Sabe que a igreja invisível, irmãos, ela está presente em todas as denominações, em todas as igrejas, né? Tem a igreja visível lá dentro. A igreja visível é a igreja invisível. A igreja visível tem caminho plano. A igreja visível, ela é luz, ela é sal da terra, né? Porque hoje, irmãos, parece que o número daqueles que não estão membrados da igreja invisível e são da igreja placa, defendem a placa da igreja, mas têm uma vida, como disse, aquém da vontade de Deus. Não segue a palavra de Deus. E Deus responde com a sua ira sendo manifestada sobre toda a humanidade, sobre a igreja invisível, sobre a igreja visível, sobre todos os povos. E cuidado, não é tempo de brincar, não. Sabia? Não é tempo de brincar. Nós estamos no aguardo, irmãos, da separação do nosso corpo da nossa alma. Quando, irmãos, nós passarmos pela morte física, não sabemos o momento, não sabemos a hora, nem quando, mas virá o que é espiritual, a vida eterna. Então, isto é passageiro, irmãos. Cuide da sua vida espiritual, que é mais importante. A sua vida espiritual. Não há vírus que possa te tomar ela. Então, não se preocupe com os acontecimentos. Ouça a palavra de Deus nesta noite para a sua vida. Ouça a palavra de Deus para o seu falando com você nesta noite, né? E no versículo 8 está dizendo assim: no caminho, também no caminho dos juízos do Senhor, te esperamos. Estamos vivenciando o juízo de Deus. Lá fora, você está dentro da sua casa, não está direitinho? Tá. Ou está numa condução, não sei.
Se está na condução, era para estar dentro da sua casa, viu? É a recomendação. Sei que todo mundo precisa trabalhar, mas fazer o quê? Mas, irmãos, está sendo manifestada. Ó, se a ira de Deus está lá fora, e você tem que ir lá fora, peça o revestimento e a proteção de Deus. Peça, antes de sair, ore a Deus, peça a proteção, a cobertura de Deus. Ouça as recomendações do Ministério da Saúde, dos cuidados que você tem que ter, e saia para fora. Mas saiba, a ira de Deus, o juízo de Deus está sendo manifestado sobre a terra. Aí diz aqui no versículo 8, também no caminho do juízo do Senhor. Olha, quando Deus está derramando o seu juízo sobre a terra, nós, agora estou falando com a igreja invisível, a igreja que vai morar no céu, a igreja sem mácula, sem ruga, santa e irrepreensível. Ainda que estamos aí fora, Deus manifestando a sua ira, nós esperamos no Senhor, no nosso Deus. Versículo 8. Nós confiamos em Deus. Nós confiamos no Senhor. Deus, aí no versículo 9, ó. Minha alma te deseja, e o meu espírito que está dentro de mim, de madrugada buscar-te-ei. É momento de nós estarmos clamando. É momento de você estar orando, meu irmão, minha irmã. Já até estive falando com o nosso pastor Salatiel, o quê? Que, irmãos, nós não estamos indo na igreja. Estamos há um bom tempo já sem ir na igreja. Você já está com saudade de cultuar a Deus, né? Mas, irmãos, a oportunidade que Deus te concede nesta noite de estar aqui ouvindo a palavra de Deus, que é alimento, que é o seu sustento. Muitos não querem nem ouvir a palavra de Deus, é a única forma que temos. É a única forma que temos de ouvir a palavra de Deus. E você está fazendo pouco caso. Poxa, irmãos, deu a hora do culto online da sua igreja, da sua denominação. Acompanhe. Venha ouvir a palavra de Deus, você que passou o dia inteiro ouvindo sobre o vírus, sobre o número de mortes físicas, e não está se dando conta que se você não tomar cuidado, você pode morrer. E não estou falando morrer pelo vírus, não, longe de mim falar isso, mas a morte espiritual, morrer por não ouvir a palavra de Deus, que é o seu alimento. Você não quer ouvir a palavra de Deus mais, não quer perder o tempo. Quando você abre o seu celular aí, o dedinho fica correndo para ir para outras coisas. Aguarde um pouquinho de tempo só para ouvir o que Deus tem a falar no seu coração. É importante, logo nós acabamos. Você vai dormir, mas vai dormir com o teu espírito alimentado. Glória a Deus, né? É o mais importante, né? Então, irmãos, no versículo 8, em pleno juízo de Deus, nós estamos em oração. Aí no versículo 10 diz uma coisa interessante para nós já irmos concluindo. Ainda que Deus mostre o seu favor ao ímpio. Olha só o que a palavra de Deus está dizendo. Ainda que Deus mostre o seu favor para com os ímpios, para com a humanidade aí, que não
não quer nada com Deus, não ouve a palavra de Deus, ainda que Deus se mostre o seu favor, coloque a sua misericórdia sobre essas pessoas, nem por isso eles aprendem acerca da justiça. Então, quando Deus está fazendo as coisas boas, as coisas estão caminhando bem, está tudo certo na humanidade, nas igrejas, bênção, as pessoas não fazem conta, não se importam, não se lembram de Deus. Isto, não se importam, nem se aprende acerca da justiça, e até na terra da retidão, eles praticam a iniquidade e não atentam para a majestade do Senhor. Senhor, a tua mão está exaltada, mas nem por isso vem a tua mão. Por isso serão confundidos, por causa do zelo que tens ao teu povo. O fogo consumirá. Irmãos, Deus, irmãos, você é bem-aventurado, porque Deus, ele fala aos nossos corações. Ainda que o juízo de Deus e a ira de Deus esteja manifestada aí fora, o Senhor Deus, no versículo 12, ele nos dará a paz. O Senhor Deus nos dará paz e segurança. Mais uma palavra profética para a sua vida. Deus tem obra em nossas vidas. Deus tem obra para com a igreja instituída aqui no Brasil. Nós ainda cremos que tem uma grande obra a ser realizada. Deus está balançando, como disse a igreja agora, para que tenha uma igreja diferente, para que tenha uma igreja agora sabendo, né, que temos que fazer a vontade de Deus, irmãos. Não tem jeito. Você é igreja, é obra de Deus, temos que fazer a obra. A obra do Senhor, do nosso Deus. Deus está falando contigo, meu irmão, minha irmã. Fazemos os nossos cultos de louvor, adoração, e não tem mais aquela adoração. Esses dias eu estava até comentando com a minha esposa. Deus abençoe o pastor Dagoberto, faz tempo, né? Abençoado. Irmãos, antigamente era bem diferente as coisas. A igreja, ela foi entrando em decadência espiritual. Decadência, descendo. Descendo, irmãos, numa curva e num declive e rápido. Nós precisamos, irmãos, a igreja precisa começar a subir novamente um nível espiritual. Antigamente, quando eu era criança, nós éramos chamados de protestante. Entrava, eu na minha sala de aula tinha o quê? 50 alunos, 40, 50, não sei. A professora perguntava, quero saber a religião de vocês. Aí um falava, católico, outro católico, chegava em mim lá. Aí eu ficava meio assim, porque era uma palavra tão forte, protestante, e era protestante, né? Aí eu levantava meio timidamente, sou protestante. Nós temos que voltar a ser protestante. Protestar contra tudo. Será que Deus precisa bradar dos céus? É preciso vir um coronavírus para balançar todo mundo,
para dar um alerta. A igreja está dormindo. É tempo da igreja acordar, despertar desse sono indolente. É preciso, é necessário a igreja no mundo dizer: eu estou aqui, nós estamos aqui. Temos que ter uma voz contrária a tudo isso. Nós estamos vendo debaixo dos nossos olhos famílias sendo dilaceradas por ensinamentos que estão completamente ao contrário da palavra de Deus. E a igreja está se calando e aceitando. Não é tempo de aceitar, é tempo de protestar. Então, irmãos, tudo isso aconteceu, tudo isso está acontecendo para que nós, igreja, venhamos abrir os nossos olhos, estarmos atentos. O Senhor Deus, na angústia, quando você ou nós, eu sei que você está aí muito entristecido dentro da sua casa, mas o salmista, ele disse: na angústia clamei ao Senhor e ele me ouviu. Eu sei, irmãos, palavra profética, né? Logo, logo isso tudo vai passar e novas pessoas, isso aí é tudo para rever conceitos, né? Uma nova igreja vai se formar. Você agora, quando você for na igreja, você já vai diferente, você vai ver. Já pensou o primeiro culto que nós falamos? Irmãos, você vai dar a impressão que ressuscitou, nasceu de novo. Já devia ter nascido há muito tempo, né? Mas agora, nasci de novo. Passamos. Oh, glória a Deus, passamos por essa fase, louvado seja o nome do Senhor. Vamos passar, irmãos, vamos passar, vamos mudar a nossa postura, o nosso comportamento e cuidar da nossa vida espiritual. Cuide da sua saúde espiritual, né? Não sabemos, irmãos, já estou encerrando, nós não sabemos quanto tempo nós vamos ficar nesses cultos online? Não sabemos ainda, não tem uma data definida. Mas eu quero dizer para você, independente da igreja que você é, estou falando para diversas pessoas, irmã Lúcia, Deus abençoe, irmã A.M. Rivera, Deus te bendiga, aqui já é do grupo Missão Jesus é o Caminho. Deus te bendiga, minha irmã. Muito bem falar contigo, muito bem. Bendiciones a tua família, graças a Deus, né? Irmãos, louvamos a Deus porque tem diversas pessoas que entram, né? E de outras nações, né? Louvamos a Deus pela abrangência lá, nossa irmã, ela está nos cumprimentando aqui. Deus abençoe, irmã. Está uma abreviação em tu nome. Não consigo compreender tu nome. Amém, amém. Deus te bendiga. Então, irmãos, nós vamos estar orando agora. Você vai estar orando comigo. Nós vamos estar orando. Nessa oração, irmãos, novamente, né? Vamos estar abençoando nossos familiares, né? Cobrindo a nossa casa com a cobertura do Espírito Santo. E como disse, irmãos, nós não sabemos até quando vai essa quarentena, né? Esse período. Mas, irmãos, não deixe de participar desses cultos online, independente de onde você esteja, em que parte do mundo, em que local você esteja. Qual igreja qual é a sua denominação? Quando o seu pastor falar, tal dia, nós vamos fazer um culto online, entre, se conecte, é o meio que você tem, é o pouquinho que te resta para você se alimentar espiritualmente, né? Nosso irmão pastor da nossa igreja sede,
Pela primeira vez vai fazer, e eu estou vendo que é muitos pastores aí, né? Nós vamos estar fazendo uma Santa Ceia virtual, né? Ele vai estar lá conduzindo e nós vamos estar participando nos nossos lares, né? Não sei como o nosso irmão pastor Salatiel vai fazer, mas acredito que vai ser da mesma forma, né? Então, Deus te abençoe, Deus te bendiga, minha irmã. Deus abençoe a todos os irmãos do grupo Jesus é o Único Caminho. Vou estar ministrando agora uma oração sobre a sua vida. Tenha paciência de mais um pouquinho, não saia não. Sei que o dedinho tá coçando aí para você já sair dessa live, né? Já falei demais, né? É a palavra de Deus, e a palavra de Deus não é demais, não. A palavra de Deus é de menos, né? Ouça a palavra de Deus, porque é por ela e através dela que você vai herdar a vida eterna, ok? Vamos estar orando, ore comigo, não fique só olhando, me assistindo, não. Ore agora, você vai pedir ao Senhor Deus pela nação, vai pedir ao Senhor Deus por sua família. Vamos orar? Senhor Deus Santo, Deus Poderoso, quero, Pai, neste momento, estar, ó Deus, ministrando a tua bênção, a tua proteção agora sobre a vida de cada uma dessas pessoas que estão, ó Deus, conectadas comigo aqui, Senhor. Meu Deus, como disse, ó Pai, nesse momento, Senhor, nós não temos tido muito a oportunidade de estarmos ouvindo a tua palavra, mas este é o momento que tu nos concede de aqui estarmos, meu Deus, ouvindo a tua santa palavra. Senhor, continua mesmo de forma online, orientando o teu povo, dando as respectivas orientações para a tua igreja. Senhor, eu quero, meu Pai, te pedir que tu venha estar protegendo a casa deste irmão, desta irmã que está aqui comigo, Senhor. Meu Deus Santo, que a tua santa proteção esteja sobre a vida dela e dos seus entes, da sua parentela, que este vírus não toque, não alcance esta vida, Senhor, porque ela está, Senhor, escondida debaixo das asas do Altíssimo. Proteja, Senhor, estas pessoas, meu Deus, o nosso país, a nossa pátria, o nosso presidente, as autoridades constituídas. Senhor, dá sabedoria, meu Pai, te louvamos, ó Deus, por termos, ó Pai, um presidente independente, ó Deus, do que pensamos dele politicamente, mas o caminho utilizado, quando ele determina jejum e oração e pede para sua igreja jejuar e orar, meu Deus, eu não tenho dúvida que este é um dos melhores caminhos, e são raros os presidentes estabelecidos em nações que levaram as suas nações ao jejum e à oração. Louvemos pela atitude, ó Pai, das nossas autoridades em estar conduzido este problema, meu Deus Santo, pedindo oração para a igreja e jejum para a igreja. Senhor Deus, tenha misericórdia desse povo, tenha misericórdia desta nação. Abençoamos a todos em nome do Senhor Jesus. Que o grande amor de Deus, a graça do Senhor Jesus Cristo e a consolação do Espírito Santo esteja sobre a sua vida, agora e sempre. Amém? Tenha uma noite de paz na presença do Senhor e aquieta a tua alma, sossega o teu coração. Deus tem cuidado de ti. Amém? Deus te abençoe, meus irmãos.